Senhor sobre a sua casa, seja sobre a sua família, em nome de Jesus, e que nesse momento nós possamos nos unir num só coração, num só propósito de adorar o Senhor, e principalmente estar com os nossos corações, com os nossos ouvidos preparados para receber tudo aquilo que o Senhor tem para falar com cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Você que está na sua casa, em nome de Jesus, que você possa se unir em oração, em nome de Jesus, num clamor aonde você possa colocar a sua vida, a igreja, a situação onde nós estamos vivendo diante do Senhor Jesus. Pai, muito obrigado por esse privilégio, por essa honra, nós estarmos aqui unidos com o Senhor, Pai, com os nossos irmãos, mesmo que não estejamos presentes, mas nós estamos unidos em espírito, Pai, num só coração, e nós queremos unir, ó Deus, a nossa oração, a nossa adoração, para que possa subir como cheiro suave em tuas narinas, e que nessa noite o Senhor possa falar ao coração, e de encontro à necessidade, Pai, de cada um, desde já que a tua unção e que o teu poder, Pai, ó Deus, seja sobre a vida de cada um dos meus irmãos, dos amigos que nos acompanham, Pai, em nome de Jesus, trazendo salvação, cura e libertação. Ó Deus, a tua presença, Pai, o teu Espírito Santo, ele é mais que suficiente em nossas vidas, e por isso nós entregamos as nossas vidas em tuas mãos e te adoramos, agradecemos mais uma vez, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor Jesus, aleluia. O que tenho a não ser tanto amor em teu olhar? Este mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta
Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Eu só tenho a ti, Senhor. Jesus, eu só tenho a ti. Esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Só temos a ti, Senhor. Jesus, eu só tenho a ti. 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 Só tenho a ti. O teu amor, Senhor, nos guiará até o fim, Senhor. Até o fim, Senhor, nós queremos, Senhor. Nós queremos ir, Senhor. Aleluia. Porque a nossa casa não é aqui. A nossa história não acaba aqui. E por isso o Senhor diz que possamos olhar para o alto, onde Cristo está assentado. É onde está a nossa riqueza, o nosso tesouro. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá no piscar de olhar, e quem estiver pronto com ele irá na sua glória com ele morar. E ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. E ele vem, e ele vem. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá no piscar de olhar, e quem estiver pronto com ele irá na sua glória com ele.
anjos cantar, eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. E Ele vem, Ele vem, e Ele vem. Ele virá no piscar de olhar, e quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. E Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. E Ele vem, e Ele vem. Ele virá buscar a sua igreja, aleluia. invocamos a sede, a chama que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos, nós invocamos a sede, a chama que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos, Hosana, Hosana,
a sede, a chama que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos, nós invocamos a sede, a chama que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos, Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem. 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 Nós invocamos a sede, a chama que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos, nós invocamos a sede, a chama que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos, Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Hosana, Hosana, o noivo vem,
Ele vem vencendo, e para vencer, vem buscar a sua igreja. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Mais uma vez, amados, boa noite, a paz seja convosco, amém? A todos aqueles que nos acompanham pela transmissão, que seja motivo de alegria, de celebração, nós nos reunimos, mesmo que não estejamos presentes, mas que possamos perseverar em comunhão, aproveitando essa tecnologia que nos dá esse privilégio de ter acesso à palavra de Deus e a mantermos contato uns com os outros. Também você pode fazer seu pedido de oração, amém, amados? Que como igreja nós possamos sempre buscar esse momento de estarmos unidos, cada oportunidade, amém? Glória a Deus. Quero dar a palavra de adoração, a palavra de oferta, e já também para os irmãos que nos acompanham, que querem ofertar, querem dizimar, vai estar passando na sua tela aí a conta da igreja, o Pix e também o QR Code, para que você possa estar cumprindo também com a sua fidelidade ao Senhor nos dízimos, nas ofertas, amém? Que você possa, continuar adorando ao Senhor, porque sabemos que a palavra do Senhor diz também, esse é um momento de adoração, de você dizimar, de ofertar pela fé naquilo que Deus fez na sua vida. Você que faz parte desse ministério, você que faz parte do corpo de Cristo, que você possa continuar, amém? Graças a Deus nós temos essa tecnologia que hoje você não pode estar aqui hoje para entregar, mas você pode ter esse acesso e dar o seu dízimo, essa oferta, amém? E por isso que eu quero trazer uma breve palavra aqui que está em Mateus, um texto muito conhecido, em Mateus capítulo 6, glória a Deus. Se você estiver acompanhando, Mateus capítulo 6, vamos ler a partir do versículo 31. Ele diz assim no 31, 6:31, Mateus 6:31 diz assim: portanto, não se preocupem de forma alguma com a necessidade de comida ou bebida ou com a roupa. Não seja como os pagãos, pois eles é quem tem intenso interesse nessas coisas, mas o Pai Celeste sabe muito bem que vocês precisam delas. No 33 ele fala: coloque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e Ele dará a vocês todas essas coisas. Amém? Então, em outras linguagens fala: coloque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentados. Amém? E essa palavra que eu trago hoje, amados, como nós acabamos de cantar nessa canção maravilhosa, nós sempre clamamos e pedimos: venha o teu reino. Até na oração do Pai Nosso nós declaramos isso, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E nós, conhecendo o Deus da Bíblia, o Deus da palavra, o Deus que amou, o Deus que é justo, que é fiel, Ele mesmo diz que devemos colocar em primeiro lugar o reino dEle e a sua justiça. E tem um texto que também diz que o reino de Deus, ele é constituído de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém, amados? Então, quando Deus pede algo de mim, de você, não é que Ele quer tirar. Ele tem um propósito de nos ensinar a sermos totalmente dependentes dEle e conhecermos a fidelidade, que Ele é um Deus que provê em tudo. Então, o Deus que a Bíblia revela é esse Deus que é justiça. Ele não é injusto quando Ele pede algo de mim e de você. Nada que Ele peça de mim e de você é algo para nos prejudicar, é algo que Ele está sendo injusto,
de maneira nenhuma. Ele é fiel, a Bíblia fala que Ele é fiel para cumprir com sua palavra. Tudo aquilo que Ele nos pede tem um propósito de nos ensinar a cada dia dependermos mais da fidelidade e da bondade dEle. E uma das coisas que Deus é do seu caráter é a sua bondade. De maneira nenhuma um Deus que é fiel, que é bom, Ele vai pedir algo para mim e para você para nos prejudicar. E por isso que nós precisamos, como igreja, acreditar na bondade e na fidelidade de Deus. Amém, amados? Então vamos orar, amém? Agora nós temos esse acesso, essa tecnologia através, né, do Pix e também da conta da igreja e também através do QR Code, e que você possa estar cumprindo com a sua fidelidade, com o seu amor por Deus. Amém, amados? Vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai, eu te louvo, eu te glorifico, Pai, agradeço pela vida dos meus irmãos, ó Senhor, aqueles que permanecem fiel, crendo, e eu oro, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa prover, estar abençoando as finanças, Pai, ó Deus, o trabalho de cada um. Sabemos que nesse período que nós passamos de pandemia, Deus, muitos perderam seus empregos, muitos estão passando por dificuldades, mas nós cremos na Tua fidelidade, Pai, em nome de Jesus. Eu oro para que o Senhor possa abençoar a mesa, Pai, o pão de cada dia que o Senhor possa colocar na mesa dos meus irmãos, em nome de Jesus, e que possamos provar, como o Senhor mesmo diz lá, fazei prova de mim, que o Senhor, através dessa prova da nossa fidelidade, Ele disse que abriria as janelas dos céus e derramariam bênçãos sem medidas, e nós cremos na Tua palavra, Senhor. Muito obrigado por tudo. Desde já eu abençoo a vida e a fidelidade dos meus irmãos e oro para que a Tua provisão, ó Deus, chegue na casa de cada um, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Boa noite aos meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui pela graça de Deus por mais um domingo. Deus abençoe a sua casa, a sua família nesse momento. Os irmãos que nos acompanham, sabe, cada um de vocês faz muita falta, né, nos momentos que nós temos de adoração e celebração ao Senhor presencialmente, mas infelizmente não estamos podendo nos reunir, né, fisicamente, presencialmente, mas podemos nos reunir no Espírito para adorarmos o nosso Deus. Amém? Aí da sua casa mesmo, peço que você tire esse momento para o nosso Senhor, que a gente possa ser ministrado pela palavra, que essa palavra possa adentrar no nosso coração, nos ministrar nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo. Amém, queridos? Sabendo que a nossa esperança, a nossa expectativa não está nessa terra, mas está no céu, de onde o nosso Senhor vive e reina. Amém? Gostaria de convidar você a orar nesse momento comigo. Vamos apresentar esse momento da palavra, apresentar a sua família, apresentar talvez algum amigo, parente ou conhecido que esteja, né, internado ou precisando das nossas orações, das nossas intercessões, assim como muitos que estão nos hospitais ou até mesmo nas suas casas, né, aguardando um milagre e uma resposta de Deus. Pai, no nome de Jesus, nós queremos nesse momento colocar nossa vida diante do Teu altar, te agradecer, Senhor, pelo fôlego de vida. Muito obrigado pela oportunidade, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de poder ouvir a Tua palavra, Senhor, de estar na Tua casa. Muitos irmãos não podem nesse momento estar aqui, Deus, mas é um privilégio, Senhor, ouvir a Tua palavra, Senhor. É um privilégio, Senhor, estar na Tua casa, e eu sei que logo, logo estaremos reunidos, Senhor, adorando o Teu santo nome, Deus. Muito obrigado, Senhor, pelo fôlego de vida, pelo ar que respiramos. Muitas pessoas, Senhor, estão buscando ar nesse momento, Deus, e não estão conseguindo. E nós estamos, Senhor, tendo esse privilégio. E nós oramos pelos nossos irmãos, Senhor, que estão enfermos, que estão, Senhor, hospitalizados, necessitando de um milagre, necessitando de um leito, necessitando de uma UTI, Senhor, necessitando de um atendimento. Nós clamamos, Senhor, aos céus, clamamos a Ti, Senhor, que Você venha intervir nessa situação, Pai. No nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse momento, que a Tua palavra, Senhor, que vai ser ministrada, possa, Senhor, tocar cada coração nessa noite,
possa ministrar individualmente, Deus, cada um de nós, Senhor. No nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo nos conduza, Senhor, nessa revelação da Tua palavra. E assim, Senhor, nós cremos e Te agradecemos, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia, queridos. Deus seja louvado mais uma vez. A gente, devido à nossa condição do decreto, também por conta da pandemia, nós sabemos hoje dessa dificuldade, né, de estarmos reunidos presencialmente, mas nós estamos procurando, de alguma maneira, ter contato, né, estar discipulando os irmãos, ministrando, sendo ministrado também, né, pelas plataformas que, graças a Deus, né, você imagina se fosse alguns anos atrás, que nós não tínhamos nenhuma tecnologia dessa, não tínhamos meio de contato, onde o telefone era praticamente inacessível às classes mais baixas, e todo mundo praticamente hoje tem um celular, não é verdade? Então, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, nós não imaginaríamos que a gente pudesse ter essas ferramentas como Facebook, Instagram, YouTube. Então, louvamos a Deus que mesmo nesse momento de pandemia, de crise, nós temos a oportunidade de pregar o Evangelho chegar até a sua casa, e o Evangelho é o poder de Deus, então o poder de Deus manifesta através da palavra, pode adentrar o seu lar e fazer um grande milagre. Amém? Então, quero dizer para você que o céu continua aberto, o poder de Deus continua, sendo acessível a todos, a palavra revelada continua sendo acessível a todos nós. Nós não dependemos de templo, não dependemos de igreja, apesar de ser muito bom estar em comunhão, apesar de ser muito bom estar junto com os irmãos, mas nós não dependemos de nada disso, amém? E louvamos a Deus pelo privilégio de nós termos essas plataformas aí e podemos pregar o Evangelho, tá bom? Então abra o seu coração nessa noite, no nome de Jesus, logo, logo estaremos reunidos para a honra e glória do Senhor Jesus e teremos o privilégio de contarmos os grandes feitos que Ele tem feito em nós e através de nós, tá bom? Quero que você abra sua Bíblia, se você puder, abra sua Bíblia comigo em Jó, capítulo 1. Talvez Jó tenha experimentado uma das piores experiências que um homem pode experimentar nessa terra. Todo cuidado no álcool gel, né, Valdemilson? Eita glória. Amém, queridos? Talvez Jó tenha experimentado a pior experiência que um homem terreno, natural, pode experimentar. Eu creio que nenhum de nós, talvez, já experimentemos o que Jó experimentou. E tinha um propósito em tudo aquilo que foi experimentado pela vida de Jó, né? E a vontade de Deus é que nós compreendamos os propósitos de Deus. Deus, Ele quer sempre revelar a sua vontade a nós, né? Eclesiastes 3 diz que tem um tempo e um propósito para tudo que Deus faz, né, debaixo dos céus. Então tudo que acontece tem um propósito, mesmo que seja bom ou que seja ruim, tem um propósito de Deus. Amém? E eu queria que você me acompanhasse aí na leitura, Jó capítulo 1, a partir do versículo 1, nós vamos ler o capítulo 1 todo, e depois vamos entrar em apenas alguns pontos aqui, tá bom? Cadê o Renato? Eu queria o Renato, de alguém que tivesse um violão só para fazer fundo, eu gostando desses fundos aqui, que depois que me acostumaram, os tecladistas me acostumaram, aí fica difícil. Amém, queridos? Então vamos lá. Jó capítulo 1, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto e temente a Deus. Se atente aí a essas virtudes que esse homem tinha. Um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. São características muito difíceis hoje, né, nesse tempo,
né, presente que nós vivemos, é muito difícil você ter homens com essas características, né? Íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, ou seja, ele tinha 10 filhos, né? Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 juntas de jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo os números de todos eles. Pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu: o Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observastes meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó teme a Deus? Acaso não o cercastes, como sabe, a ele e a sua casa, tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfemas contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas as mãos. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas passeiam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Segundo, falava este ainda, quando veio o outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio o outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os levaram, e mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda, quando veio o outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou um grande vento do lado do deserto e nos deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó levantou-se, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou e nem atribuiu a Deus coisa alguma. Aleluia. Queridos, vamos nos atentar aqui a esse capítulo 1 todo. Quero falar sobre esse homem, um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Esse homem, a sua vida toda foi para agradar o coração de Deus. Ele tinha uma preocupação tão grande em agradar o coração de Deus, que até em pensar que os seus filhos poderiam ter pecado contra Deus, ele prestava sacrifícios, holocaustos a Deus, para que Deus perdoasse o pecado dos seus filhos. E esse homem era um homem que agradava o coração de Deus, e Deus, por ele agradar o seu coração, por ser um homem de princípios, de valores, Deus o cercou de bens, Deus o cercou de riquezas, de posses, tanto que ele era reconhecido como o homem mais próspero da sua região. Só que um dia algo aconteceu, um dia uma situação aconteceu. Um dia o diabo o cercou e, vendo que Deus atribuía a ele posses, riquezas, bens, e que ele tinha uma família muito próspera,
Então o diabo se apresenta diante de Deus e Deus, sabe, elogia aquele homem, a Jó, e fala para Satanás, fala, ó, tem visto o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Essas características Deus procura pelos homens na terra, né? Deus procura homens íntegros, homens retos, homens que o temem e que se desviam do mal. E nós vivemos dias, queridos, que tem faltado esses homens. Principalmente nesse período de pandemia, as pessoas têm revelado o que de fato está dentro do seu coração. E às vezes Deus permite muitas coisas na nossa vida, como eu sempre falo, para mostrar nós para nós mesmos, né? Porque às vezes a gente parece até que é bom, né? Às vezes nós parecemos até que somos humildes, às vezes nós até parecemos que somos simples, né? Às vezes nós até parecemos que somos manso e humilde como Jesus. Mas basta algumas situações acontecerem na nossa vida para revelar o que de fato tem aqui dentro do nosso coração. E a verdade é que o nosso coração é mau, o nosso coração é enganoso. Essa velha natureza é ruim dentro de nós. E ela quer nos levar a pecar sempre contra Deus. Ela quer nos levar a nos distanciarmos de Deus. Mas a vontade de Deus em tudo isso é que tudo que Ele permite na vida de um cristão tem um propósito de aproximá-lo dele e não distanciá-lo. O maior erro das pessoas hoje é pensar que ela vai conseguir vencer alguma coisa distante de Deus. Ninguém consegue vencer nada. Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Nós não conseguimos fazer nada se não estivermos ligados na videira. E a videira é Jesus. Jesus é o caminho para nos conectar com Deus. E em Deus nós conseguimos vencer todas as coisas. Por isso que eu digo, tem faltado homens e mulheres íntegros, tementes a Deus, que se desviam do mal, amam ao Senhor. E esse tempo tem revelado essas pessoas. Esse tempo de crise, de pandemia, de isolamento tem revelado os homens íntegros, os homens tementes a Deus, os homens que se desviam do mal, os homens que amam ao Senhor verdadeiramente. Porque essa situação não paralisou a igreja de Deus. Tudo que nós temos vivido hoje na terra não paralisou a igreja viva de Deus. Eu digo a igreja viva, aquela que sempre foi a igreja, independente de qualquer situação. Porque os céus continuam mesmo, os céus continuam abertos para a igreja viva de Deus, para aqueles que amam a Deus, para aqueles que amam a verdade, para aqueles que amam a justiça. Os céus continuam mesmo. Sabe, queridos, então o coração daquele que ama a Deus não está ligado a nada que vai viver nessa terra. O coração daquele que ama a Deus não está ligado a nada que Deus possa permitir que aconteça na sua vida. E eu não quero me desfazer das pessoas que sofrem porque perderam alguém, ou porque está enfermo, ou porque está num leito. Não. Eu sou solidário à dor dessas pessoas, assim como Jesus era solidário. Jesus sempre teve compaixão pelas pessoas. Jesus amava as pessoas, assim como Ele continua amando. Jesus ama e nós precisamos amar. Mas eu não posso viver preso a isso. Eu preciso buscar em Deus a força necessária para mim poder superar e entender o que está acontecendo no momento. Sabe, queridos, o que eu acho interessante nisso tudo, né? Porque tem duas fases da vida de Jó. Tem a fase da abundância, da riqueza, da prosperidade, de tudo que Deus havia confiado a ele, e tem a fase em que ele perde tudo. E tem um atenuante aqui, um agravante, né? Ele perde tudo sem ter feito nada de errado. É aquilo que a palavra de Deus diz, né? O que acontece ao ímpio também acontece ao justo. Então todos nós estamos vulneráveis nessa terra. Por isso que Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Por quê? Porque no mundo tem aflição, e a aflição do mundo leva a você se destruir. Viu? Leva você a se entregar aos prazeres, leva você a fazer a sua vontade, fazer a vontade da velha natureza. Mas as aflições desse mundo, para aqueles que andam segundo essa verdade,
leva a aproximar-se mais de Deus, leva a compreender que todas as coisas estão sob o controle de Deus e que nós dependemos de Deus e precisamos dele para que nós possamos vencer, superar e passar por mais essa etapa da nossa vida. E esse é o propósito de Deus. Jó, na primeira fase da sua vida, ele compreende isso, viu? Jó compreendeu, Jó entendia que todas as riquezas que ele tinha, Deus tinha dado para ele. Todos os filhos que ele tinha, Deus tinha dado para ele. Sabe, todos os bois, jumenta, todas as posses, ele entendeu que era Deus. E nós precisamos entender que tudo que nós temos é de Deus. Nós somos dele, nós vivemos para ele. Amém? Então pode acontecer de um dia nós perdermos tudo. Nós podemos perder tudo nessa terra, mas não podemos perder a nossa fé. E a nossa fé não está ligada ao que esse mundo pode nos proporcionar, mas é que o céu pode nos dar. Viu, queridos? Entenda isso. Se a sua fé estiver em coisas, estiver em pessoas, estiver em objetos, você em algum momento vai perecer, você vai sofrer. Mas a sua fé precisa estar no autor e consumador dela, que é Jesus Cristo. Aquele que vive e reina para todo sempre. Aquele mesmo que diz que nunca nos deixaria e nunca nos abandonaria. Jó compreendeu isso. Tanto é, você imagina, existem 4 notícias que Jó recebe, sabe, em sequências. Não teve nem tempo de ele chorar, não teve nem tempo para isso. Não teve nem tempo de ele pensar. Tem dias assim, não é verdade? Tem dias que não dá tempo nem de a gente, sabe, sentir a dor daquela situação. São tantas circunstâncias que parece que elas consomem todo nosso fôlego, né? Toda a nossa fé, todo o nosso coração. Imagina aquele dia que você não tem o que comer em casa. Imagina aquele dia que você está com as contas tudo atrasado. Imagina aquele dia que a sua família ou alguém da sua casa está doente e você não tem dinheiro, não tem recursos para poder comprar medicamentos. Imagina aquele dia que talvez você perca o emprego. Imagina naquele dia que você recebe a notícia que alguém da sua casa faleceu. Tem dias terríveis, tem dias maus, tem dias difíceis. E cada um de nós iremos passar por um dia desse. Viu? Cada um de nós iremos passar por um dia desse. Não temos como fugir dos dias maus. Mas eu quero dizer para você que existe uma paz no meio da tormenta. Viu? Existe uma paz no meio da tormenta. Existe o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer. E Ele habita em vós, Ele está dentro de vós. Então, quando vier aquele vale da sombra da morte, aquela angústia, aquela tristeza, aquela dor, aquele sentimento de desespero, eu quero dizer para você, clama a Ele. Que a palavra de Deus diz, clama a mim, e eu responder-te-ei coisas grandes e firmes que, sabe, jamais você imaginou. Então Ele está esperando nós buscarmos a Ele de todo o nosso coração. Aleluia. Aleluia, queridos. Falha técnica. Sabe, então Deus está esperando um clamor da sua igreja, está esperando você buscá-lo de todo o seu coração, Ele está esperando você se aproximar dEle. Amém? Ele disse que se nós o buscarmos de todo o nosso coração, nós o acharemos. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso
coração. Então Deus está esperando que nós o busquemos de todo o coração. Tudo que tem acontecido, essa pandemia, não é para mim me distanciar dele, muito pelo contrário, é para mim me aproximar. Porque se eu me distanciar dele, eu vou morrer. Se você se distanciar dele, você vai morrer. Mas talvez você fala, pastor, eu estou fraco, estou sem força, eu estou sem vida, eu não estou conseguindo. Eu quero dizer para você que o Espírito de Deus está dentro de você. Cara, fecha a porta do seu quarto. Fecha a porta do seu quarto. Sabe, e busque a presença dEle. Coloca um louvor, dobre o seu joelho lá e fala, Deus, eu não consigo nem orar. Nem para orar eu presto, fale para Ele. Nem para buscar a Tua presença eu estou prestando mais. Mas tem misericórdia de mim, que sou propício, homem pecador, tem misericórdia de mim. Queima o meu coração de novo, Senhor, incendeia-me por dentro de novo. E deixa o Espírito de Deus começar a soprar dentro do seu coração, para que a vida de Deus comece a manifestar-se novamente. Aleluia, foi o que Jó fez. Jó entendeu que nada dessa terra, sabe, a paz, a alegria, o prazer dele não dependia dos bens que Deus havia dado para ele, e nem dos filhos. Eu sei que é difícil, irmãos. Imagine um pai, uma mãe perder 10 filhos de uma única vez, porque foi isso que aconteceu com Jó. 10 filhos ele perdeu de uma única vez. Eu acho que o nosso maior desafio como cristão nessa terra, sabe qual é? Nosso maior desafio é organizar nossas emoções, porque nós queremos achar um culpado, nós queremos responsabilizar alguém e dizer, meu Deus, eu sirvo a Deus, eu sou dizimista, sabe, eu sou líder, eu ganho vidas, e por que está acontecendo tudo isso comigo? Nós queremos respostas, irmãos, e tem coisas que nós não vamos ter respostas. A nossa alma quer resposta, porque ela está inquieta, ela não quer sofrer, ela não quer viver angustiada, ela não quer viver aflita, viu? Mas o nosso coração precisa estar em Deus e saber que a nossa vida está oculta nele. A nossa vida está oculta nele. E Ele tem o poder da vida e da morte, está nas mãos dEle. Nós temos que tomar os nossos cuidados, mas a nossa vida não depende de nós, depende do Senhor, viu? Depende do Senhor. Eu quero mostrar para vocês que tem algo na nossa vida que pode marcar muito o nosso coração, nossa história. Tem algo que mexe com a gente por dentro. Olha só. Quando Jó perdeu os filhos, quando Jó perdeu os bens, mesmo assim a Bíblia diz que ele não pecou contra Deus, ele não atribuiu a Deus essa responsabilidade. Ele entendeu que não era da vontade de Deus, Deus não era tão mal, ou não era mal, que pudesse querer tudo aquilo, mas aconteceu. E a Bíblia diz que ele mesmo assim adorou a Deus, mesmo perdendo todos os seus filhos. Porque perder bens, queridos, todo mundo já perdeu em algum momento. Passar dificuldade, todo mundo já passou em algum momento. Mas perder filhos, acho que a maior dor para um pai e para uma mãe nessa terra é ter que sepultar um filho. Porque a ordem, natural da vida é que os filhos sepultem os pais. Essa é uma ordem natural. Nenhum pai, sabe, foi feito, nenhuma mãe foi feita para sepultar filhos. Mas o amor de Jó era tão grande por Deus, que ele sabia que os filhos dele pertenciam ao Senhor. E se o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Só que tem algo na vida de Jó que mexeu com ele. Porque Deus sabe o que mexe com a gente. Deus sabe até onde nós podemos chegar, viu? Parece até que a história de Jó era uma história, perfeita, de um homem sem falhas, sem pecados, e que em nenhum momento ele desonrou a Deus. Só que Deus permitiu algo acontecer na vida de Jó,
que mexeu tanto com ele, que ele amaldiçoou até o dia do seu nascimento. Ele amaldiçoou o ventre da sua mãe. Você imagina essa angústia, essa tristeza? Uma pessoa amaldiçoar o dia do seu nascimento, amaldiçoar o ventre da sua mãe. Você imagina o nível de angústia, de tristeza dessa pessoa. Olha só, Jó capítulo 2, versículo 4 diz o seguinte: então Satanás respondeu ao Senhor: pele por ele, e tudo quanto o homem tem te dará pela sua vida. Olha só, Jó não se preocupou por ter perdido os filhos, nem ter perdido a sua riqueza. Só que Satanás sabia algo na vida de Jó que faria com que ele se levantasse contra Deus e questionasse a Deus. Então versículo 4 diz: então Satanás respondeu ao Senhor: pele por ele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verá se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupe-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta dos pés ao alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspasse. Então sua mulher lhe disse: ainda conserva a tua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Eita, meu Deus do céu. Misericórdia. Você imagina uma situação dessa, querido? Né? O homem perde seus bens, perde seus filhos, e agora ele perde a sua saúde. E a sua mulher se rebela contra ele, manda ele amaldiçoar o Deus dele e morrer. E aqui, querido, entra a maior crise emocional das pessoas, porque nós sabemos muitas vezes lidar com as percas de bens, com as percas de pessoas que nós amamos, mas muitas vezes nós não sabemos lidar com uma enfermidade que pode bater a nossa casa, porque a enfermidade, ela limita todas as suas ações, todas as suas reações, e ela toma o comando das suas emoções. Jó entrou em um estado de angústia, de dor, de opressão e depressão tão grande, que ele desejou a morte por causa da enfermidade. A Bíblia diz que ele se coçava com cacos de telhas, porque os tumores eram tão grandes, desde a planta dos pés ao alto da cabeça, que ele não conseguia, ter um momento de paz. E aqui, queridos, entra uma reflexão para nós. Porque às vezes, no momento que nós estamos vivendo hoje, muitas pessoas estão nos seus lares, fechados, isolados, e muitos estão enfermos lá dentro do seu lar. E não têm forças para nada, principalmente nas suas emoções. As suas emoções estão abaladas, a sua mente não consegue ter o governo do seu corpo, porque a pessoa está se sentindo fragilizada, extremamente dependente dos outros. E eu creio que essa seja uma das piores situações que o ser humano pode passar, a enfermidade, o leito, de depender das pessoas, porque é incrível como nós temos a capacidade de ajudar as pessoas que estão passando por dificuldade, que estão passando por momentos de enfermidades. Nós nos mobilizamos, nós temos uma palavra de incentivo, nós temos uma palavra de fé para as pessoas, temos uma palavra de motivação, temos uma palavra de ânimo, temos uma palavra de encorajamento, entende? Quando nós estamos sãos, nós temos a força, o vigor, mas parece que quando a enfermidade chega até a nossa casa, parece que nós somos tomados pelo medo, pela angústia, pela tristeza, pela dor. Parece que não existe Deus, e parece que não existe fé, parece que não tem a palavra de Deus, parece que nada mais faz sentido, só a minha dor, e eu quero dizer para você que Deus continua sendo o mesmo. Se você observar, todas as vezes que Jesus era movido de íntima compaixão, era porque alguém estava necessitando de um milagre na sua enfermidade.
As únicas vezes que eu vi Jesus, sabe, em que a palavra diz nos evangelhos que Jesus era movido de íntima compaixão, era quando ele via alguém enfermo, aquela mulher do fluxo de sangue, sabe, aquele filho do centurião, sabe, a Lázaro, sabe, aquele cego que era cego de nascença. A Bíblia diz que Jesus era movido de íntima compaixão. Até aquele que nasceu cego, em que os apóstolos perguntaram para Jesus: quem foi que pecou? Foi ele ou foi o pai dele? Porque eles ainda estavam muito presos à lei. Então, na lei, eles se atentavam, que dizia em Deuteronômio, que Deus era um Deus zeloso, que visitava a iniquidade dos pais nos filhos. E aí Jesus vem falar para eles: olha só, nem ele nem o pai dele pecaram, mas isso aconteceu para que Deus seja glorificado. Isso daqui que está acontecendo é para a glória de Deus. E às vezes Deus permite algumas coisas dentro da nossa casa para que o nome dele seja glorificado. Não é para você ficar aflito, angustiado, abatido, mas para que você se posicione em fé e dê ordem no mundo espiritual e repreenda no nome de Jesus essa enfermidade. Tira esse sentimento de incapacidade da sua mente, do seu coração, e te posiciona em fé em Deus. Se posiciona em fé em Deus. Quando os discípulos estavam no alto mar com Jesus, que a tempestade tomou aquele ambiente, as águas entrando dentro do barco, Jesus dormindo, eles desesperados correm até Jesus e falam: não te importa que nós perecemos aqui? Jesus fala para eles: oh, homens de pequena fé, até quando eu estarei convosco e vocês não confiais, não acreditais, ou pereceis? Até quando? Então Deus espera um posicionamento de fé nosso. Deus espera um posicionamento de fé seu na sua casa, na sua família, no seu lar, nas suas finanças. Não deixe que o desespero tome conta de você. Viu? O maior adversário nosso hoje é as nossas emoções, e nós precisamos ser senhor das nossas emoções, porque senão nós seremos tomados por um medo, por um pânico, por um desespero, e viveremos confinados. E eu creio que esse momento, o cenário que nós estamos vivendo, é um cenário para a manifestação dos filhos de Deus. Esse é um cenário propício para que a igreja brilhe, para que a igreja manifeste esse sal, essa luz para o mundo. Esse é um momento de os filhos de Deus se posicionarem e manifestar essa luz que está dentro de você. Esse é um momento, o ambiente está propício, as pessoas estão quebrantadas, as pessoas estão necessitadas, elas precisam de uma palavra, elas precisam de uma esperança, elas precisam de um socorro. E a igreja não é esse templo que nós estamos aqui reunidos, a igreja é você. Você tem palavras de vida, você tem o Filho de Deus vivo dentro de você, você tem um antídoto que o mundo precisa. Eu e você temos o que o mundo precisa. Viu, queridos? Tudo isso que pode estar acontecendo tem um propósito, para que Deus seja glorificado. Tem 3 formas de um homem conhecer a Deus. Viu? Tem 3 formas de um homem conhecer a Deus. Ele pode conhecer a Deus pela palavra. Deus pode revelar-se ao homem pela palavra. Quantas pessoas não foram tocadas por Deus lendo a Bíblia e conheceram ao Senhor, e o Senhor foi direcionando eles até uma congregação? Nós podemos conhecer a Deus através das orações, viu? As orações podem ser um meio de nós conhecermos a Deus e Deus se revelar a nós também. Mas existe um terceiro, que esse terceiro, infelizmente, é o mais comum pela dureza do coração do homem, porque o homem endureceu o seu coração. O homem endureceu tanto o seu coração que nem a palavra mais toca, nem a oração mais toca, nem um louvor mais toca. O homem distanciou-se de Deus. Então existe uma terceira forma que Deus manifesta seu homem, através da dor. A dor é o meio mais comum de um homem trazê-lo, porque a dor quebranta o coração. A dor, ela abre o coração do homem, porque o homem começa a não ter esperança em mais nada, ele não tem expectativa em mais nada. Então ele vai para o único lugar que ele pode pedir socorro, que é Deus. E
E aí Deus pode fazer uma obra no seu coração. E nós estamos vivendo esse tempo em que as pessoas estão desesperadas dentro dos seus lares, angustiadas, sabe, nas suas camas, nos leitos, nos hospitais. E Deus está querendo revelar-se a elas, e Ele quer usar a mim e a você. Por isso que eu digo para você: saia desse ambiente, não deixe que as suas emoções governem o seu coração, não deixe que as suas emoções tome conta do seu pensamento, do seu coração, das suas ações e reações. Se posicione-se em fé, ore no Espírito, no poder do Espírito, e fala: cala-te alma, espera em Deus, cala-te alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Porque senão, querido, nós ficaremos atormentados e podemos até ter síndromes de pânico, entrarmos em depressão por conta desse confinamento. Então aproveite cada momento para despertar esse leão que está dentro de você. Ei, não distancie-se de Deus. É tempo de nós buscarmos a Deus, é tempo de voltarmos a Deus, é tempos de inclinarmos o nosso coração ao Senhor e buscarmos a sua presença. Nós temos tempo. Se antes você reclamava de tempo, eu quero dizer para você que hoje nós temos tempo. Então nós não podemos dizer: eu não tenho tempo, não me sobra tempo. Deus está permitindo que a gente pare tudo para o buscá-lo. Sabe por quê? Por que Ele quer que a gente o busque? Porque Ele sabe que tudo distante dele morre. Adão tentou fazer a sua vontade, morreu. Todos os homens que tentaram fazer a sua vontade morreram. Mas o Filho de Deus fez a vontade do Pai. Em João, Jesus diz: uma comida tenho a comer, e é fazer a obra do meu Pai, cumprir o seu propósito. Sabe, queridos, Jesus está querendo nos conectar com Deus novamente. Ele está querendo incendiar o seu coração novamente. Ele está querendo queimar você por dentro. Sabe por quê? Porque Ele precisa contar com você para que você toque outras pessoas. As pessoas precisam de você. Deus está contando com seus filhos para esse tempo. A igreja precisa posicionar-se em fé, buscar ao Senhor. É o tempo de nós brilharmos para essa terra como sal e como luz, amando uns aos outros, tendo compaixão uns dos outros. Precisamos ter a compaixão que Jesus tinha. E essa compaixão, queridos, é a compaixão que está no coração de Jesus. E essa compaixão é transferida para o meu e para o seu coração, para que a gente se una, cuide uns dos outros. Cuide uns dos outros. E entenda que a nossa vida não é dessa terra. Nós não somos dessa terra, nós somos um povo celestial. A nossa pátria é o céu. A nossa pátria é o céu. Sabe o que eu acho lindo nesse livro de Jó? Não é o que ele passa pela dor, mas é o que ele aprende com a dor. Porque a dor, ela sempre vai nos ensinar algo muito maior e muito mais, sabe, firmes na nossa fé do que propriamente as conquistas que nós temos. Viu? Eu acho lindo quando Jesus tinha uma conquista, porque Jesus, toda conquista, todo milagre que Jesus fazia, Ele não relaxava ou se acomodava, muito pelo contrário, Ele subia um monte para orar, para agradecer a Deus. Mas nós não, infelizmente a igreja, ela estagnou. A igreja, ela entrou num comodismo, num conforto, ela entrou num lugar de descanso, então parecia que estava tudo muito bom, né? Tá bom tocar, tá bom cantar, tá bom ir na igreja no domingo. Aí então Deus vem e tira tudo, fala: nada disso. Eu quero ver se você sobrevive sem o tempo. Eu quero ver se você sobrevive só eu e você lá na sua casa. E mais do que isso, eu quero ver se você sobrevive e ajuda o teu próximo. Então Deus pegou e fechou as igrejas, permitiu o fechamento das igrejas, para que a igreja verdadeira resplandecesse nas trevas e não o templo. Não os nomes do templo ganhem nomes nas redes sociais, mas a igreja viva ganhe nome nos céus e seja reconhecida no céu pela autoridade exercida na terra.
Então Deus tirou as placas das igrejas e colocou as igrejas mesmo para exercerem a sua função principal, que é estabelecer o reino de Deus onde estiver. Se você ler, eu quero ler com você Jó capítulo 42, porque às vezes o começo parece ser ruim, só que com Deus, mesmo que o começo seja ruim, com Deus o final sempre é pleno, viu? Mesmo que o começo seja difícil, o final com Deus sempre é pleno. Não tem aqueles filmes que a gente assiste que a pessoa sofre ou apanha e no final parece que é tudo belo. Como diz um pastor, eu já sei o fim de todas as coisas, porque ele já deixou escrito quais são. Só que para Deus queria ensinar algo para Jó, assim como Ele está querendo ensinar algo para mim e para você. Preste atenção. Jó capítulo 42, o final, o último capítulo de Jó. O começo é as provações, as perdas, e aí tem todo o processo. Tem os amigos que visitam ele, acusam ele porque achavam que ele estava pecando contra Deus, e nada disso. Deus tinha um único propósito: se revelar a ele, e ele de fato conhecê-lo. Deus não queria apenas, um relacionamento superficial. Deus queria que Jó o conhecesse mesmo. Então tudo que Deus está permitindo no mundo não é que a igreja, tenha apenas um relacionamento superficial. Deus quer que a igreja tenha um relacionamento profundo com Ele, porque quando esse relacionamento for profundo, naturalmente nós damos fruto para o reino dele. Jó capítulo 42, versículo 1 diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que eu não entendia, porque ele começou a questionar a Deus, começou a amaldiçoar o dia do seu nascimento, e o ventre da sua mãe. E aí ele diz no versículo 3: Quem é aquele que disseste como conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu nem conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Deus tinha um propósito e queria ensinar algo para Jó. Deus tem um propósito e quer sempre nos ensinar algo. O que Deus está te ensinando nesse tempo com o que você está vivendo? Viu? Quer dizer para você que se você não dominar suas emoções, ela vai dominar você, e você não vai compreender o que Deus está querendo chamar a sua atenção. Talvez você esteja passando por algo que Deus permitiu para que você olhe para dentro de você e veja: você é pó, e o seu tempo vai passar nessa terra. O seu tempo vai passar nessa terra, e eu estou esperando você se posicionar para cumprir aquilo que eu já derramei sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E no dia que você parar para cumprir o que eu chamei você para fazer, então você não viverá mais angustiado e aflito, porque talvez as conquistas que você teve hoje trouxeram um conforto para você que você não está querendo sair dela. Então Deus permite algumas coisas para que a gente possa despertar e entender que o que Ele quer fazer na nossa vida e quer fazer através da nossa vida é muito maior do que nós esperamos. E Jó compreendeu isso. Jó compreendeu que mesmo todo aquele ritual que ele fazia, mesmo todo aquele reconhecimento de ser um homem íntegro, um homem reto, temente a Deus e que se desviava do mal, não fazia com que ele conhecesse a Deus. Isso não queria dizer nada, ser uma pessoa zelosa na igreja, ser uma pessoa, frequente na igreja, ser uma pessoa, rigorosa no cumprimento da palavra,
ainda não quer dizer que nós o conheçamos. Então, como eu falei para você, Deus pode se revelar através da sua palavra, Deus pode se revelar através da oração, mas Deus também pode revelar-se através da dor e das perdas que nós sofremos nessa terra. E nós possamos contemplar a sua grandeza, a sua maravilha, e ao final de tudo a gente declarar como Jó declarou: eu antes te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem, porque hoje eu ando com o Senhor, hoje eu sei quem é o Senhor, e hoje eu sei que não depende de nada do que eu possa viver nessa terra, seja bem ou seja mal, eu sei que eu vivo e eu vivo para Ti. Aleluia. Queria deixar essa palavra para o seu coração no nome de Jesus. Gostaria de convidar o Ministério de Louvor para tocar uma canção enquanto a gente ora pela sua casa, pela sua família, pelo seu coração. Ei, eu quero dizer para você que você vai declarar as mesmas coisas que Jó declarou. Eu antes te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Hoje os meus olhos te veem. A palavra do Senhor diz: achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós, diz o Senhor. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, acha. O Senhor disse: olha, se um filho de vocês pedirem um pão, vocês não vão dar uma pedra. Se o filho de vocês pedirem um peixe, vocês não vão dar uma serpente. Olha, se vocês são maus, vocês que são maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais eu vos darei o Espírito Santo, diz o Senhor. O Espírito Santo é o melhor de Deus para um homem na terra. O Espírito Santo é tudo que você precisa. O Espírito Santo é que queima dentro de você. É Ele que faz lembrar de todas as coisas. É Ele que te dá a paz que você precisa. É Ele que te livra dos caminhos maus. É Ele que te guarda na tempestade. É Ele que te preenche de alegria, de paz, de gozo. É Ele. O Espírito de Deus é o próprio Deus dentro do homem na terra, e Ele está dentro de você. Então clama a Ele, fala: Deus, incendeia o meu coração novamente, queima o meu interior novamente. Senhor, eu me arrependo, eu te peço perdão por todos os pecados que eu tenho cometido, pela minha negligência, Senhor, pelos pecados ocultos, Senhor, por tudo aquilo que tem me distanciado do Senhor. Eu quero voltar para perto de Ti. Eu não posso viver longe de Ti. Eu não sobrevivo distante de Ti. Eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Então você vai ver o sopro de Deus através do Espírito inundando o seu coração novamente. E a alegria do Senhor começa a encher você. A paz do Senhor começa a perpetuar no seu coração. E você começa a ter desejo novamente pela sua presença. Ei, o braço dele não está encurtado, que ele não possa tocar na sua vida. Não tem pecado cometido que não possa ser perdoado. Não tem pecado cometido que o sangue de Jesus não possa purificar. E essa é a ira do diabo, porque por pior que sejam nossas escolhas, quando nós voltarmos o nosso coração a Ele, mesmo assim, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e nos faz mais alvo do que a neve, e nos conecta novamente com a fonte da vida, que é Deus. A fonte da vida, que é Deus. Ele é a fonte da vida. Ele é tudo que você precisa. Existe uma paz no meio da tormenta. Existe um refrigério no meio da dor. É natural você viver angustiado. Não é natural. Você pode ter momentos. Pode ter momentos de angústia. Mas o príncipe da paz logo remove ela de dentro de você. Então eu quero, no nome de Jesus, nesse momento, pedir que você coloque a mão sobre o seu coração onde você está e fala: calma-te, alma, quieta-te, pois eu sei em quem eu tenho crido. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu tenho um Deus que nunca me deixou e nunca me desamparou.
Os leões necessitam e passam fome, mas os que buscam ao Senhor de nada têm falta. Então manda a tua alma calar-se nesse momento e fala: quieta-te, alma, espera em Deus, confia em Deus, pois eu ainda o louvarei, pois Ele é o meu Deus. Ele nunca me deixou, Ele nunca me desamparou, e não vai ser agora que Ele vai me desamparar. Nem tudo que eu perdi, nem todos que eu perdi irão paralisar o que Deus tem sobre a minha e a minha geração. No nome santo do Senhor Jesus, eu abençoo a sua semana, eu abençoo a sua casa, eu abençoo a sua família. Eu repreendo o espírito de enfermidade sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre os seus filhos. Que o sangue do Cordeiro seja passado sobre os umbrais da sua casa, e que nenhum espírito de enfermidade, nenhum espírito de morte adentre ela, mas bata em retirada em nome de Jesus. Que o Espírito de Deus entre novamente nesse coração e incendeie por um amor, por uma paixão contagiante por Jesus, e que Ele seja o Senhor da tua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Ele é contigo, Ele é contigo, Ele é contigo. Oh, me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais para admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz.
acreditar e confiar no que você me diz. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, me aquieta minha alma, faz o coração abrir logo. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz o coração abrir logo. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque está batida a minha alma, por te perturba dentro de mim. Espere em Deus. Porque está batida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus.